Experimentos terraplanistas amadores, o teste dos prédios. Nesse vídeo eu vou dar prosseguimento à análise dos experimentos terraplanistas. O teste do prédio consiste basicamente em uma comparação entre base e topo de dois prédios a uma determinada distância. Então você vai ter na descrição o site do Terra Convexa, que fez esse experimento. Está traduzido em 9 línguas e vai ser refutado em 15. Então agradeço muito ao Razek pela compilação, as pesquisas que ele tem feito e outros colaboradores do Esférica Est. O Esférica Est está na descrição também, peço que você dê uma olhada em tudo que há ali. Razek tem feito uma pesquisa muito séria para acabar com essa desinformação que há pela internet. Também há na referência o site do professor Lang, que fez uma análise desse mesmo experimento, peço que você dê uma olhada. Então a hipótese do experimento é a seguinte: o teste consiste em medir a distância entre a base e o topo de dois prédios distantes cerca de 3.000 quilômetros um do outro. Um está em Natal e o outro em Torres. Natal no Rio Grande do Norte e Torres no Rio Grande do Sul. Como você vê na figura seguinte, em uma terra esférica, o arco AB deve ser menor que o arco A', B'. Na próxima figura você tem a hipótese desse experimento. Então os pontos A, B, C e D foram medidas as coordenadas, tiradas as coordenadas com o GPS. A distância no documentário é de 3.050 km e no site de 3.021,77 km. A altura dos prédios, o cálculo aqui foi outro, não é dentro do documentário nem do site. Nos ângulos azul e amarelo foram calculados, não foram passados os dados pelo documentário ou pelo site, não há essa informação ali. E o que se quer provar é que a distância y é igual à distância x. Então veja, os dados, tanto do site Terra Convexa quanto do documentário, eles são imprecisos, escassos. É muito difícil você fazer ciência sem fornecer dados para que haja uma averiguação dos dados, dos cálculos. Dessa forma, fica impossível um debate científico. O cálculo da altura dos prédios, ele foi feito com GPS. Primeiro que é estranho, né? Porque até prova em contrário, o GPS, ele é baseado em uma terra esférica. Então os dados da terra esférica estão sendo usados para corroborar um experimento da terra plana. Só aí já não vejo o menor sentido. Mas, então foi usado o GPS para calcular as coordenadas da base do prédio, dos dois prédios, um em Torres, no Rio Grande do Sul, e o outro em Natal, no Rio Grande do Norte. Como você vê na figura seguinte, então você tem o cálculo das coordenadas do GPS em uma terra esférica. E, de forma geral, o GPS ele é usado para fornecer latitude e longitude, não a altura de um objeto. Para se calcular essa altura, com esse equipamento não seria suficiente, e não é possível se medir a altura dos prédios assim com o GPS. Para tanto, seriam necessários 4 satélites para um cálculo de posicionamento relativo, como você está vendo na figura seguinte. Tem a referência sobre essa figura. Mesmo dessa forma, a arquitetura das órbitas não permitiria isso, pois os sinais sofreriam uma influência da ionosfera, acarretando erro nas duas distâncias deduzidas, do topo e da base. Como você está vendo nessa figura, a influência da ionosfera no sinal do GPS. Também a referência a respeito desse assunto. Coloquei então várias referências sobre o uso do GPS para o cálculo de altitudes ortométricas, que seria essa altura do edifício. Então, como isso pode ser feito, e não foi da maneira mostrada no documentário. Tem, então, uma referência sobre o uso do GPS nessa determinação de alturas, a definição da superfície geoidal local,
avaliação do desempenho de receptores GPS em levantamentos altimétricos para fim de sistematização de terras, tudo isso na descrição. Determinações altimétricas empregando o GPS, uma outra referência. Análise local da altura ortométrica, novamente, obtida através do posicionamento relativo e altura nivelada, um outro PDF a esse respeito. Então, nessas referências, você vai encontrar como se deve fazer esse tipo de cálculo. Então, se não foi feito dessa forma, uma outra forma possível de ter sido feito o cálculo da altura dos prédios foi com trigonometria básica. Você vê na figura seguinte, então, sobre a maneira como isso pode ter sido feito. Ali um ângulo em azul foi calculado. Você tendo a distância da base do triângulo, você usando tangente, por exemplo, calcularia então a altura desse prédio. Com o uso da altura dos prédios, mesmo assim, ainda há muitas dúvidas que precisam ser esclarecidas. Então, veja, nessa figura, como eu disse antes, a hipótese é que y seja igual a x. Então, dados os ângulos amarelo e azul da figura, você consegue calcular a altura dos dois prédios por trigonometria. Foi calculado o ângulo vermelho para se saber se y tem o mesmo valor de x? Como foi calculado esse ângulo vermelho? Em que ponto ele está do documentário do site? Não há nenhuma referência a ele. Então, como isso foi calculado? Além disso, veja nas figuras, A, B, C e D foram determinados por GPS. Entretanto, na determinação desses pontos por GPS, há erros que ocorrem em qualquer medida. A propagação desses erros, inclusive, nunca foi comentada no site ou no documentário. Vejam na figura seguinte as fontes de erro que podem afetar os dados de um GPS. Todas essas, como eu já tinha dito antes, o atraso da ionosfera, o atraso da troposfera, vários erros que acabam se somando para o cálculo da localização exata de um objeto. E ainda, para se fazer um levantamento geodésico qualquer, há uma série de normas que precisam ser seguidas. Eu comentei isso no vídeo anterior sobre o laser, peço que você dê uma olhada também, é o primeiro experimento que eu comento da Terra plana. E as especificações para triangulações é o que você está vendo na figura seguinte. Isso é só uma pequena parte de tudo que deve ser feito. Há aí nessa tabela o erro máximo que você pode ter numa medida e uma série de coisas desse tipo. Vejam na referência, o PDF, há ali um documento muito grande sobre todas as especificações que um levantamento geodésico dessa natureza deve ter. Então, você viu até agora que não houve nenhuma seriedade científica nesse tipo de teste. Ele não tem validade nenhuma. Então, o GPS, para ser usado dessa forma, uma série de medidas teriam que ser tomadas. Então, não é possível, através do GPS, com esse equipamento, você calcular a altura do prédio. Tudo bem, foi calculado de uma outra maneira, usando ângulos, outros pontos além da base. Formou-se um triângulo. Com esse ângulo, você consegue calcular essa altura. Acontece que esses pontos da base foram tirados também por GPS. Há uma série de erros que são propagados dessa forma, como mostrei anteriormente. Então, esse experimento, esse teste, na verdade, dos edifícios não tem valor científico absolutamente nenhum. Você vê na figura seguinte a torre, aliás, a ponte Verrazzano Narrows, que é uma ponte de Nova York. Nessa ponte foi calculada a distância exata entre os topos, seguindo a curvatura da Terra. Então, as torres têm uma altura de 211 metros, estão afastadas 1.298 metros.
Nessas condições, o topo das torres tem uma distância de 4,275 centímetros a mais que as bases. Então, aí está um exemplo de como é usada a curvatura da Terra nesse tipo de projeto. Além disso, também coloquei na descrição o efeito, como foi calculado esse efeito de curvatura na construção da ponte Verrazzano-Narrows. Um último ponto. Técnicos e engenheiros do INCRA. É dito no documentário, que são colocados à disposição ali para o documentário, técnicos e engenheiros do INCRA. Na figura seguinte, você está vendo um e-mail enviado por um engenheiro perguntando ao INCRA se ele disponibilizou técnicos e engenheiros para esse documentário. Veja a resposta. Preservei o nome do engenheiro, mas a resposta é: o INCRA em momento algum designou servidores para acompanhar a referida experiência. Se algum técnico da autarquia participou do experimento apresentado no documentário, tomou tal decisão em caráter pessoal. Nesse caso, a menção ao INCRA é imprópria. O Instituto não foi consultado ou oficialmente solicitado a acompanhar a suposta experiência. Então, qualquer um pode enviar um e-mail para o INCRA perguntando sobre isso, eles tiveram toda a boa vontade de responder. Uma série de referências adicionais sobre esse experimento dos prédios, que na verdade não teve a menor validade científica para provar rigorosamente nada. Verifiquem essas referências adicionais e chegamos à conclusão que não se deve fazer ciência sem a supervisão de um adulto. Até a próxima.